Amigos e amigas, nesta quarta-feira, dia 6 de janeiro, o Evangelho está em Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar aquela multidão com o milagre da partilha dos pães, Jesus despede as multidões, os discípulos vão à sua frente de barco e Jesus sobe no monte para orar. Jesus, que havia saciado a multidão, agora precisa também saciar-se através da oração. A oração nos sacia, pois a oração nos coloca diante de Deus, diante daquele que tem o poder para saciar a nossa fome, tem o poder de nos restaurar, tem o poder de nos devolver o ânimo. E a oração é necessária, imprescindível na nossa vida. E os evangelhos mostram constantemente Jesus se retirando a sós para rezar, para orar ao Pai. De madrugada, Jesus vai andando sobre as águas do mar, e vai ao encontro dos discípulos. Percebe as dificuldades deles em remar, pois o vento era contrário. Os discípulos, sua vez, ficam assustados, perplexos, acham que é um monstro, que é um fantasma, até que Jesus passa à frente deles. E basta a palavra de Jesus: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Quando Jesus sobe na barca e se assenta, a calmaria volta. Os ânimos se arrefecem. E os discípulos percebem que na presença de Jesus há uma segurança tão grande. A barca da nossa vida, amigos e amigas, quantas vezes é agitada por ondas revoltas, por vendavais, por tempestades. A barca da nossa vida no ano passado, 2020, foi agitada pela tempestade da pandemia. E muita gente desesperou. Infelizmente, perdemos tantas pessoas. Infelizmente, ficamos sem norte. Muita gente perdeu o emprego, perdeu a segurança, perdeu o rumo. Mas nós, pessoas de fé, nós cristãos, ouvimos também a palavra de Jesus: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." E o quanto que esta palavra nos conformou, nos consolou e nos devolveu o ânimo necessário. Mesmo nesse tempo tão difícil, todos nós queremos que passe logo. É preciso ouvir o Senhor e ter a certeza de que nessa travessia que nós fazemos, na travessia da nossa existência, não estamos sozinhos. O Senhor está ao nosso lado. Por mais violenta que sejam as ondas, que sejam os vendavais e as tempestades, o Senhor, Ele se assenta ao nosso lado, dentro da barca da nossa existência. E ao lado dele, nós devemos sentir uma coragem grande. Não devemos temer nada. Pelo contrário, devemos entregar o leme em suas mãos, para que ele nos conduza nos bons e maus momentos da nossa vida. Hoje, não tenhamos o nosso coração endurecido, como nos diz o Evangelho, que os discípulos ainda estavam com o coração endurecido, eles não tinham compreendido nada a respeito dos pães. A necessidade da partilha e a necessidade que todos nós temos de ser saciados por Jesus,
o pão da vida. Que o nosso coração se abra, que a coragem venha, que o medo dê lugar à alegria e que a certeza da presença do Senhor possa nos confortar na travessia que fazemos durante a nossa existência. Oremos. Ó Deus, luz de todas as nações, concedei aos povos da terra viver em perene paz, fazer resplandecer em nossos corações aquela luz admirável que vimos despontar no povo da antiga aliança. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós, desça sobre os vossos trabalhos, preocupações, desça sobre este novo ano. Estamos na primeira semana de janeiro. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.